Estamos aqui na Estação Experimental da Agrodinâmica, Pesquisa e Consultoria Agronômica, na região oeste do Mato Grosso, em nosso ensaio de práticas agronômicas voltadas para os novos cultivares Delta Pine Bollgard 3 RR Flex, DP 1857 B3 RF e DP 1866 B3 RF. E hoje vamos falar sobre a vitrine de população de plantas. Para a escolha da população de plantas a ser adotada em uma lavoura de algodão, é necessário levar em considerações algumas características básicas, como condições climáticas, fertilidade do solo, características da cultivar e manejo a ser adotado nessa lavoura. Nessa vitrine, preparamos 3 cenários diferentes de populações de plantas, sendo 70 mil, 90 mil e 110 mil plantas por hectare, com espaçamento de 90 centímetros entre linhas. Tomamos como base a segunda época de plantio e o manejo de regulador de crescimento com taxa de 1 centímetro ao dia. Esse é um exemplo de planta da variedade DP 1857 B3 RF, no tratamento de 70 mil plantas por hectare. Podemos observar que a mesma apresentou 22 nós totais e um alto pegamento de estruturas, bastante estruturas nos ramos monopodiais. E outro ponto que podemos observar é a inserção da flor branca no dossel da planta, um pouco mais elevado que os demais tratamentos. Este é um exemplo do tratamento de 90 mil plantas por hectare. Podemos constatar um aumento no número de nós e uma menor disposição de estrutura nos ramos monopodiais. Podemos observar também que a flor branca apresenta-se um pouco mais baixo no dossel relacionado ao tratamento anterior. Porém, o pegamento muito bom de primeira, segunda e terceira posição a partir do terço médio da planta. Esse é um exemplo do tratamento de 110 mil plantas por hectare. O ponto importante a ser observado é que mesmo a gente adensando as plantas, a mesma não perdeu a característica de emissão de ramos monopodiais. O ponto importante a ser observado é a diminuição de pegamento de segunda e terceira posição, porém, a condição de enchimento de estrutura de ponteiro muito similar ao tratamento anterior. Esse é um exemplo da variedade DP 1866 B3 RF no tratamento de 70 mil plantas. Podemos observar que nesse tratamento a planta emitiu um número significativo de ramos monopodiais com bastante estrutura nos mesmos e é muito fácil observarmos o pegamento de primeira, segunda e terceira posição na planta e um excelente pegamento de terço médio e ponteiro. Esse é um exemplo do tratamento de 90 mil plantas por hectare. Podemos observar que o número de nós não variou, o que ocorreu foi um pegamento um pouco mais alto e uma diminuição no número de estruturas nos ramos monopodiais. Porém, a taxa de pegamento das plantas foram excelentes e outro ponto que notamos foi a diminuição de estruturas de terceira posição no tratamento de 90 mil plantas. Esse é um exemplo do tratamento de 110 mil plantas por hectare. Podemos observar que a mesma apresentou o mesmo número de nós, porém, praticamente não emitiu ramos monopodiais e muito menos estrutura nesses ramos. Essa planta acabou compensando em estruturas de primeira, segunda e terceira posição e o terço médio e ponteiro com alta taxa de pegamento. Em resumo, podemos observar que nos 3 tratamentos, ambas cultivares apresentaram características de plantas diferentes, sendo que no tratamento de 70 mil plantas por hectare, as plantas apresentaram uma maior emissão de estrutura nos ramos monopodiais. Para o tratamento de 90 mil plantas por hectare, ambas as cultivares apresentaram emissão de ramos e taxa de pegamento de estruturas muito similar. Para o tratamento de 110 mil plantas por hectare, a variedade DP 1857 B3 RF apresentou uma maior emissão de ramos vegetativos, mesmo em condição de adensamento de população, diferente da variedade DP 1866 B3 RF. A mesma apresentou menor emissão de ramos vegetativos e a maior compensação de estruturas no terço médio e ponteiro das plantas. Para resultados mais conclusivos no trabalho de populações de plantas por hectare, devemos aguardar a colheita dos ensaios. Acompanhe a gente nessa websérie e confira os demais tratamentos realizados em nossa vitrine de cultivares.